A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para fechar essa matéria de história do povo hebreu. É isso mesmo. Nós vamos ter apenas 3 aulas, depois vamos ter 2 aulas de geografia bíblica e em seguida mais 3 aulas de história da igreja para fechar este mês de abril e maio. É isso mesmo. Então, na continuação da nossa linha do tempo, nós paramos em Moisés, ali no deserto. Já eles estavam às portas da terra prometida, quando Deus não permite que Moisés entre na terra. Moisés já está com 120 anos, mas estava forte e com seus olhos, bastante claros. Ele não escureceu a vista de forma nenhuma, mas Deus não permite. Então ele dá todas as instruções para Josué, e Josué agora está com a incumbência de levar o povo de Israel para a terra prometida. Os irmãos conhecem a história, sabem o que acontece. Josué, assim como seu mestre, ele vai ali seguindo o seu exemplo, envia 2 espias para ver a terra. Que terra era? A terra de Jericó, que era a cidade, a primeira cidade ao atravessar o Jordão, era a cidade que eles iriam encarar, Jericó. Os irmãos conhecem a história, que aliás é uma história muito bonita, onde mostra ali a Raabe, né, e a sua coragem de esconder os espias e ajudá-los. E em troca ela pede que deixem-na viva, ela e sua família. Então, quando eles conquistam Jericó de forma miraculosa, viu, irmãos? Não tem nada de natural ali, foi sobrenatural. Tudo, irmãos, de milagre na Bíblia é sobrenatural. Não existe nada de natural. E o nome de Deus é sempre glorificado porque essa é a vontade dele. Então, eles conquistam Jericó, Jericó é queimada, tudo é destruído. O Senhor Deus disse que queria Jericó como holocausto, totalmente destruído. Eles não podiam pegar nada, retirar nada da cidade. Tudo tinha que ser destruído. E então, eles vão para a próxima cidade. A próxima cidade é a cidade de Ai, uma cidade bem menor. E vamos dizer assim, Josué pensou consigo, essa vai ser moleza, visto que Jericó, que com as suas grandes muralhas, Deus nos deu vitória, quanto mais a cidade de Ai. Mas para a sua, vamos dizer assim, sua tristeza, eles são, sabe assim, saem correndo de lá, eles perdem a batalha. E Josué fica preocupado e diz, o que está acontecendo? Se Deus me prometeu que onde eu colocasse a planta dos meus pés, ele me daria, o que houve? E Deus então diz, há pecado no meio de vós. E isso é uma lição para nós. Onde estiver pecado, meus irmãos, Deus não opera. Então tenhamos cuidado e tenhamos temor. Josué descobre que Acã, né, pega lá uma cunha e esconde embaixo da sua tenda, pega também uma capa, esconde ali embaixo da sua tenda, e por causa disso, da sua desobediência, eles perderam uma batalha onde muitos morreram por causa do pecado. Passando um pouco mais para frente, esse é o livro de Josué, você vai ver o livro de Juízes, porque Josué, ele falha também numa pequena parte ali no finalzinho da sua vida. Ele, Josué, foi o substituto de Moisés, mas ele não preparou nenhum substituto para depois dele. Então, quando ele morre, melhor, quando ele termina a sua jornada, seu trabalho, ele diz assim, bom, povo, vocês escolhem aí a quem vocês querem servir. Uma coisa eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês que se virem. Ele deixou o povo livre para decidir e escolher. Os irmãos sabem que nem todo mundo sabe fazer isso, decidir e escolher. Então, o povo ficou meio perdido, e aí quando Josué morre, acontece do povo ficar sem líder, sem alguém para direcionar. E um dos filhos de Josué ainda tenta governar, mas é um desastre. Os irmãos depois podem acompanhar. E é onde começa o período dos juízes, onde Deus levanta homens que defendam Israel, liderem Israel, até aquele juiz morrer. Quando ele morria, o povo acabava esquecendo de Deus e voltando a pecar novamente. A geração seguinte não se lembra ou não era ensinada sobre Deus e eles voltavam a ofender a Deus. Deus então, para puni-los, permitia que nações viessem contra eles para castigá-los. Eles clamavam a Deus
e Deus levantava um novo juiz. E aí entra o livro dos Juízes. Tem também a parte da divisão das terras, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de geografia bíblica. Depois que Josué entra, ele faz toda a repartição e divisão da terra de Canaã para as 12 tribos. Então, concluindo a parte dos juízes, que é esse sobe e desce do povo de Israel, nós entramos no período dos reis, que é a monarquia de Israel, que está na lição 5 da apostila, na página 23, já é a parte final aqui da nossa matéria de História dos Hebreus, lição 5, a monarquia dos hebreus, mas para chegar aqui, o último juiz é Samuel. Samuel é juiz após Eli, que era outro juiz, eles eram juízes e sacerdotes, então Samuel é o último juiz e sacerdote. O povo, então, quando Samuel envelhece, o povo não quer que seus filhos o substituam, porque os seus filhos não eram como ele, homens justos e íntegros e fiéis a Deus. Eles eram enganadores, fraudulentos. Então, eles pedem um rei, assim como as outras nações. E, diferente do que algumas pessoas falam, Deus escolhe o rei, não é o povo. Quem escolhe Saul é o próprio Deus. Então, o povo apenas pede, mas quem escolhe é o nosso Deus. E ele escolhe um homem que realmente uniu ali todas as tribos, guerreou e defendeu o povo e fez um grande trabalho enquanto ele estava na presença do Senhor. Ali, o grande problema de Saul é que Saul não respeitou os princípios de autoridade e ele quebrou muitas éticas. Quando ele oferece um sacrifício sem ser sacerdote, quando ele quer agradar mais ao povo do que a Deus, quando ele desobedece às ordenanças de Deus, fazendo de forma a agradar o povo, Deus então não o aceita mais como rei. Deus o rejeita e diz que vai escolher um novo rei que seja segundo o seu coração. Então agora Deus escolhe esse novo rei porque Saul se torna obstinadamente desobediente a Deus. Mesmo depois de várias chances, de várias oportunidades, ele continua desagradando a Deus. Mesmo Samuel orando e chorando, pedindo para que Deus perdoe a Saul, Deus o rejeita como rei. Ele não quer largar o trono de jeito nenhum e começa a perseguir Davi. Os irmãos conhecem a história, a vida de Davi é bem difícil, hein? Meu Deus. Então, para os irmãos entenderem, o primeiro rei de Israel é Saul, escolhido por Deus, mas Saul, ele se torna um rei desobediente e então Deus escolhe um novo rei. A Bíblia diz um rei melhor do que ele. E Deus escolhe a Davi, um jovem que está ali pastoreando o campo, as ovelhas do seu pai. E se vê num grande desafio, que é o desafio de enfrentar o gigante Golias. Quem não conhece essa história, né? Até as criancinhas sabem de cor. Mas o que muitas pessoas não sabem é que Davi, antes de enfrentar o gigante, já havia enfrentado ursos e leões, defendendo as ovelhas do seu pai, ali sendo desafios. Ele, enquanto estava no campo, ele mantinha um contato com Deus, um relacionamento com Deus. E Saul, por outro lado, estava sendo atormentado por um espírito maligno. Davi é chamado ao palácio para tocar a sua harpa para o rei, para que o rei sinta alívio do seu tormento. E isso agrada muito ao rei. Davi fica bastante tempo lá, até o episódio do gigante, onde Davi enfrenta o gigante e o vence, cortando a sua cabeça, logo que ele cai ali com a sua pedrada, que é praticamente uma bala, crava na fonte do gigante. Então, dali para frente, Saul começa já a ficar enciumado com Davi, por causa das cantigas, né, das músicas que as mulheres cantaram acerca da vitória de Davi sobre o gigante. Mas depois de Saul, então, como os irmãos sabem, eu vou colocar um vídeo aí no grupo sobre a monarquia judaica que vai falar sobre o reinado de Davi. Davi começa reinando só em Hebrom, ali na região de Judá, enquanto o filho de Saul, ele reina na parte norte, né? Ele reina 2 anos até Davi reinar completamente na toda a extensão de Israel.
mas acontece ainda essa pequena divisão até o filho de Davi, Salomão, reinar novamente de forma unificada em todo o reino de Israel. Esses são os 3 reis que se pode dizer que foram unidos, né? Que é o Israel unificado, que é Saul, Davi e Salomão, sendo que de Davi há esse período de 2 anos, onde Davi ainda reina na parte sul, e o filho de Saul, não é o Jonatas, Jonatas morre, é um outro filho seu, que reina na parte norte. Ele era conhecido como Isbaal, mas tinha um outro nome também, depois vocês consultem aí na Bíblia. Após esse período, os irmãos também conhecem a história, vou colocar no vídeo aí para vocês. Salomão desagrada a Deus por causa das suas muitas mulheres, e ele então traz idolatria para o povo, e Deus também divide o seu reino. Quando ele morre, o seu filho Roboão acaba trazendo ali a divisão verdadeiramente. O Jeroboão, que é o servo de Salomão, acaba indo para o reino do norte, onde ficou conhecido depois como o reino do norte, e as 10 tribos o seguem, e o reino do sul, como ficou conhecido, fica Benjamim e Judá. Estes ficam fiéis ao filho de Salomão, Roboão, e ficam apenas essas 2 tribos com Roboão, filho de Salomão. E aí o reino do norte ficam 10 tribos, o reino do sul ficam 2 tribos. E inicia-se então agora o período dos reinos divididos. Por isso, quando você lê a Bíblia, de vez em quando você vê Israel e Judá. Israel e Judá, essa divisão de nomenclatura para definir a nação. Então, quando falar Israel, são as 10 tribos, é o reino do norte. E quando falar Judá, é o reino do sul, apenas com Judá e Benjamim, para vocês entenderem um pouco melhor. No vídeo vai estar bastante bem explicadinho para vocês, contando toda a trajetória desses reis. Lembrando que o reino do norte, infelizmente, é o reino que mais peca, com reis terríveis que desagradam muito a Deus, enquanto que o reino do sul é um reino onde tem menos reis que pecam, né? Tem reis que pecam sim, mas é menos, e que desagradam a Deus. Então, o fim deles, no caso, é ali cada um deles indo para o exílio, tanto o reino do norte indo para o exílio na Assíria, como o reino do sul indo para o exílio na Babilônia. Leiam os textos bíblicos, acompanhem a apostila e vocês vão ver que tudo vai se encaixando. Assistam os vídeos também que eu vou colocar, que vai se esclarecer mais ainda. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco, perguntem. Na gravação da explicação não tem como a gente entrar nos pormenores para que o vídeo não fique tão longo. Então, se você tiver dúvida, acha que precisa de uma outra explicação, precisa ouvir de forma mais devagar, é só entrar em contato conosco que nós vamos poder estar esclarecendo tudo para vocês. E por fim, após a monarquia dos hebreus, nós temos na página 24 os hebreus nos dias de hoje. Se você colocar assim na internet, os hebreus nos dias de hoje, só vai sair conflitos e guerra. Então, como é que você vai colocar na internet para você fazer a sua pesquisa? É isso mesmo, esse é o trabalho para essa matéria. Vocês vão pesquisar os israelitas, né? A nação de Israel nos dias atuais. Você vai pesquisar o clima, o que Israel tem feito para combater a seca. É isso mesmo, não sabem que a nação de Israel, ela vive em meio a um deserto, né? Tem lá o deserto da Jordânia, o deserto da Judeia, o deserto do Negueb. Então tá ali em meio ao deserto do Sinai, e eles não tem falta de água, eles têm ali irrigação, eles têm ali plantações, eles produzem o seu próprio alimento. 95% do alimento de Israel é produzido lá em Israel e eles ainda exportam. Então, como que eles trabalharam essa questão do clima? Eu quero também que vocês vejam as atividades econômicas em Israel, tanto da parte agrícola como da parte da tecnologia. E é isso mesmo. Não sei se você sabe, mas a nação de Israel é conhecida como a nação das startups, que são aquelas empresas que inventam coisas, né? Que são extremamente, assim, empreendedoras nessa parte tecnológica. As startups em Israel já inventaram coisas muito importantes, como o Waze, pendrive e tantas outras coisas importantíssimas que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia.
Quero que vocês pesquisem também sobre as religiões na região de Israel, como funcionam as religiões ali. Os conflitos, aí sim. Vocês podem falar um pouco também sobre os conflitos em Israel e também sobre Jerusalém. Como funciona a cidade de Jerusalém? E aí vocês vão ver sobre os bairros, né? Tem bairros ortodoxos, bairros católicos, bairros protestantes, bairros muçulmanos e toda essa complexidade religiosa que existe lá em Jerusalém. Pesquisem sobre Israel, sobre Jerusalém nos dias de hoje, só que seguindo essa linha. Ah, faltou uma aqui ainda, educação em Israel, para que vocês possam estar apresentando esse trabalho. Podem colocar em PDF se quiser, aqui mesmo no nosso grupo, que a gente vai estar dando aí a sua nota, tudo bem? Eu vou colocar alguns vídeos no grupo também, tá bom? Sobre Israel nos dias de hoje. Próxima aula será Geografia Bíblica. Assim a gente encerra essa matéria de História do Povo Hebreu. Se você tiver dúvida, entre em contato conosco. Se ficou alguma coisa que não foi bem esclarecida para você, pode falar conosco que nós estaremos retornando com uma explicação. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.